Deus. Saudamos a igreja, aqueles que nos visitam com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós teremos a ceia do Senhor. Nós vamos receber hoje também alguns irmãos aqui como membro da nossa igreja. Mas nós vamos iniciar com a mensagem. Hoje, como se comemora o Dia dos Pais, nós estamos trazendo uma mensagem voltado para esse dia, para esse tema do dia, o Dia dos Pais. E nós vamos falar sobre o legado de um pai. Qual é o legado de um pai, né? Muitas vezes a nossa sociedade acha que o legado de um pai está envolvido os bens materiais, a herança que o pai vai deixar para um filho, né? Vou deixar meu filho com a vida resolvida. Mas, na verdade, o verdadeiro legado de um pai não é apenas o que ele deixa para os seus filhos, mas o que ele deixa impresso no coração deles durante a jornada da vida. Esse é o legado de um pai. E para falar disso, eu queria ler um texto que está lá em Números, capítulo 27, que conta a história de 5 filhas. E se são filhas, porque tiveram um pai. E nós vamos falar um pouquinho desse pai e da história dessas 5 filhas. Números 27, versículo 1 até o versículo 11. Amém? O texto diz assim: as filhas de Zelofade, filhos de Efer, filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes delas eram Maala, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. Elas se aproximaram da entrada da tenda do encontro e ficaram em pé diante de Moisés, do sacerdote Eleazer. Dos líderes de toda a comunidade disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos a propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso diante do Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se o homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, dê a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, dê-a aos irmãos de seu pai. Se ainda o seu pai não tiver irmãos, dê a herança aos parentes mais próximos do seu clã. Este será um estatuto legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Somente até aí. Aqui então, irmãos, nós vemos a seguinte narrativa, resumindo aqui. Zelofade, ele estava no deserto, ele saiu do Egito, junto com o povo, caminhou no deserto, mas ele tinha a certeza de que ele não entraria na terra prometida. Ele tinha essa certeza. E eu vou tentar explicar para os irmãos o que estava acontecendo aqui. Para a gente entender esse texto, a gente tem que se aprofundar nos fatos históricos desse texto. Então, anos antes, lá em Gades Barneia,
Israel esteve às portas da terra prometida. Israel esteve quase ali, bem próximo da terra prometida. Moisés manda espias para conhecer a terra. Aqueles espias viram a terra. E quando aqueles espias voltaram, trouxeram o fruto da terra. Eles trouxeram as coisas da terra. E Moisés pediu para que eles falassem o que eles viram, né, como é que era aquela terra. E um grupo dos espias começaram a falar da parte ruim. Lá é terra de gigantes, lá a gente não consegue vencer, os homens lá são muito fortes, só colocaram dificuldade naquilo que viram. Josué e Calebe, que estavam entre os espias, eles falaram, não, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá lá e nos dará a terra. Então Josué e Calebe, eles tentaram levantar ali a fé daquele povo para acreditar que Deus era poderoso para colocá-los naquele lugar. Mas como é natural na vida, irmãos, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu tomar posse de algo ruim, que vai me desmotivar, do que eu tomar posse de algo que faça me exercitar a fé. Porque nós raciocinamos com aquilo que vemos. E nós precisamos raciocinar no Deus que nós cremos. Isso faz uma diferença gigantesca. E aí, lá em Números 13, vai contar Números 13 e 14, vai contar esse episódio. E esse episódio, Deus não se agradou desse episódio. Os irmãos reparem que foi só murmuração, que foi só falta de fé. Mas Deus não se agradou daquela posição do povo. O povo, olha que situação, o povo tinha saído do Egito. Lá no Egito, Deus manda as pragas no Egito, aquele povo começa a ver o poder de Deus. Logo que sai do Egito, eles se deparam com o Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Um dos maiores milagres, assim, que a gente possa olhar assim, que milhares de pessoas presenciaram. Quando chega do outro lado do Mar Vermelho, começa a caminhar e está para entrar na terra prometida, o povo fala assim, mas é melhor voltar para o Egito. Lá a gente não ia morrer. Agora nós vamos guerrear com esses homens aí, nós vamos morrer. Então a murmuração fez com que Deus tomasse uma decisão. E Deus tomou uma decisão que diz lá em Números 14, que diz assim, e disse o Senhor a Moisés e a Arão, até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que me pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Então essa murmuração trouxe uma sentença. Qual era a sentença? Foi feita a contagem do povo. Quando fez a contagem do povo, todo o povo sabia a tribo que era parte, o clã de cada um, sabia a idade de cada um, e aí veio uma sentença. E a sentença é, quem tem mais de 20 anos não vai entrar na terra prometida. Imagina, você está lá, completou 21 anos, você fala, não vou entrar. Há uma sentença que Deus falou, quem tem mais de 20 anos eu não vou colocar na terra prometida. Porque eram os murmuradores. Deus poupou de 20 anos para baixo. Mas de 20 anos para cima havia uma sentença. E eles, aquela geração inteira, viveu sobre uma sentença de morte no deserto. Eu quero que você pare para refletir. Zelofade estava no deserto e ele tinha mais de 20 anos. Ou seja, ele sabia que ele não entraria na terra prometida. Ele tinha essa certeza. E aí, a gente para pensar que chegar nesse momento ali, que havia essa sentença. Lá em Números 26,
40 anos depois, porque foi por causa dessa murmuração que o povo passou 40 anos no deserto. Nós já vimos aqui que era uma caminhada que levava pouco tempo, e aquele povo levou 40 anos por causa da murmuração. E aí eu vou abrir um parênteses. Tem gente que caminha com o Senhor, mas vive murmurando o tempo inteiro. Aí fala, minha vida não dá certo, nada dá certo para mim, será por quê? E aquilo. Pare, olhe para você. Conselho, pare de murmurar. Pare de murmurar, porque a murmuração entristeceu Deus aqui. 40 anos depois, a sentença já havia se cumprido. Todos os homens, toda geração de 20 anos para cima, havia morrido no deserto. Entre eles, Zelofaiade também havia morrido. Eles estavam... Agora, pare para pensar que a regra tradicional daquela época estipulava tinha algumas leis, e nessas leis, as mulheres tinham uma punição. Por exemplo, as mulheres não poderiam falar diante de um público. Elas eram restritas, não podiam falar. As mulheres não teriam direito à herança dos pais, porque eram mulheres. A herança era para filho homem. As mulheres não tinham direito. Era uma linhagem totalmente patriarcal. As mulheres não tinham voz ali. Agora pare para pensar que Zelofaiade, ele tinha quantas filhas? 5 filhas. Ele tinha 5 filhas. E nós vamos ver o que esse homem fez para que essas filhas não ficassem desprovidas. Porque preste atenção, se ele tinha 5 filhas e elas não teriam direito à herança, elas iriam depender de um favor de um parente mais próximo, ou alguém que casasse com elas e ela poderia desfrutar da herança do marido, mas elas não teriam nada. O nome da família de Zelofaiade seria riscado daquela sociedade. Não tinha, daquela linha. Não teria mais nada. Humanamente, aquela família seria riscada do mapa de Israel. Aquelas mulheres ficariam desamparadas, sem pátria e sem herança. Eu não estou dizendo aqui se é justo ou não, até porque eu acho injusto isso, mas naquela época era assim. Naquela época não tinha jeito. Nasceu uma menina, a herança não ia para ela. O segundo filho, né? Por isso que eles queriam homem. Vai vir um homem, outra filha. Vai vir outra filha, outra filha. Não veio herdeiro nenhum para ele. E aí, quando Zelofaiade, ele sabe disso, ele poderia tomar algumas ações. Vai dizer, eu já não vou entrar na terra prometida mesmo. Problema dos meus filhos, se virem por aí. Poderia tomar essa ação. Agora vamos lá. Qual foi a intencionalidade no deserto? E aqui, irmãos, é onde a história de Zelofaiade ganha um contorno extraordinário sobre paternidade. E aí, a primeira coisa que ele faz, ele sabe, ele reconhece que ele está debaixo do julgamento geral de Deus, lá em Gades Baneia, que ele seria morto no deserto. Ele ia morrer no deserto. Quando Deus falou aquilo, o povo caminhou 40 anos no deserto, mas teve pessoas que morreram logo em seguida. Aquela geração foi morrendo, até chegar no momento que toda a geração que ouviu aquilo de Deus, que murmurou, quando os espias vieram da terra, morreram. Mas Zelofaiade, ele teve tempo, e ele teve senso de urgência, diante daquela situação, para ensinar as filhas. Ele teve esse tempo.
Então vamos lá. Ele podia deixar de lado, mas ele usou o senso de urgência e ele percebeu: eu não vou entrar em Canaã. Eu não vou estar lá em Canaã. Mas eu tenho uma missão de garantir que as minhas filhas estejam prontas para assumir a minha herança, para assumir aquilo que é de direito, apesar de não ter direito pela lei, pelo aquilo que... E aí o que ele faz? Ele usa aquele tempo que ele tem no deserto, aquele pouco tempo que lhe resta, não mais para murmurar, mas agora para fazer as filhas entenderem o projeto, a palavra de Deus, a promessa de Deus, para falar de Deus. Você pode me perguntar: mas pastor, aonde está escrito isso na Bíblia? Porque na Bíblia fala muito pouco desse homem. Mas o legado que ele deixou está registrado. Aonde? Na postura das filhas de Zelofehade. A postura daquelas mulheres demonstram que elas foram ensinadas, que elas foram orientadas, que elas conheciam o Deus de Israel, que elas conheciam a lei, que elas conheciam o Pai, e elas queriam honrar o Pai, elas queriam honrar a fidelidade do Pai. Você pode dizer: pastor, mas ele morreu porque murmurou. Você murmura? Sim ou não? Quem não murmura aqui, levanta a mão. Então, se fosse por murmuração, também tu não está na eternidade, meu irmão. Não é verdade? Vamos julgar: mas pastor, ele pecou, ele murmurou. Às vezes tu levantou de manhã, tu murmurou, e Deus está tendo misericórdia de ti a vida inteira. Então aquele homem ali, ele falhou, e ali havia uma sentença. No tempo de Deus houve uma sentença para aquele homem. Mas ele usou aquele conhecimento: olha, eu não vou chegar lá, mas minhas filhas vão chegar. Hoje não é diferente não, meu irmão. Ninguém nasce para semente. Ninguém vai nascer aqui para dizer assim: eu vou viver 200 anos. Ninguém. Nós sabemos que nós temos um tempo determinado diante de Deus. É natural que os pais vão primeiro que os filhos. É natureza humana. Mas nós sabemos que o nosso tempo aqui, ele é curto. A Bíblia fala que o tempo do homem é como uma nuvem que aparece e desaparece, como uma flor que nasce e morre. Nosso tempo aqui é curto. E o que nós estamos usando desse tempo em relação aos nossos filhos? E nós vamos ver então que Zelofehade, ele fez algo extraordinário. Ele conseguiu, nesse tempo de vida que lhe restava, ensinar às filhas algo extraordinário. E nós vamos ver isso. Projeta para mim Números 27 de novo. Nós vamos ver isso no comportamento das filhas diante da liderança de Israel. Pode botar o verso 2. Olha o comportamento delas. Elas, o verso 2 assim: elas se prostraram à entrada da tenda do encontro. A tenda do encontro era onde Moisés se orava, onde ele julgava as causas do povo, onde tinha ali tratar as causas jurídicas, onde tinha que tratar com o povo. Então, quando você tinha uma necessidade, você tinha que ir lá. Mas, normalmente, mulher não ia. Eram os homens que iam. E aquelas mulheres ali, a entrada da tenda do encontro, elas ficaram diante de Moisés e do sacerdote Eleazar e dos líderes de toda a comunidade. Veja, a Bíblia faz questão de dizer dos líderes de toda a comunidade, do sacerdote de Moisés. Elas não poderiam falar, mas elas chegam ali com humildade. Elas chegam ali, bota o verso 3, por favor. E elas falam assim: nosso pai morreu no deserto. Nosso pai não está mais entre nós. Ele morreu no deserto. Mas, olha, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor. O que ela está falando aqui? Meu pai não se rebelou
quando os seguidores de Corá se rebelaram. Lembra aquela passagem que a terra abriu e engoliu os homens? Ela falou, meu pai não morreu disso, meu pai não estava entre os seguidores de Corá. O que ela está dizendo aqui? Meu pai tinha temor ao Senhor. Ele morreu por causa do seu próprio pecado. Qual o pecado? O da murmuração, que aquela geração toda morreu. Mas nesse trajeto todo, e ela fala, mas ele morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Então ela trouxe aqui algumas coisas muito importantes, que elas foram ensinadas. Elas foram discipuladas. Elas entenderam o que era ser da turma de Corá lá, que fizeram se levantaram contra Moisés, quiseram derrubar Moisés, falaram, meu pai não participou dessa rebelião. Meu pai sabia que isso era contra o Senhor. Não participou. Mas ele morreu pelo seu próprio pecado. Aí, olha o que ela fala no verso 4. Aí ela faz uma pergunta, por que o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido filhos? Quem ensinou isso a ela? Foi o pai. Vocês precisam reivindicar a herança de vocês. Vocês precisam reivindicar. Aí ela chega diante da maior autoridade do povo, que as mulheres não iam na casa da tenda, não iam, normalmente era homem, e chega diante daqueles líderes e fala, por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido filho? Ela está honrando o nome do pai aqui, por que o nome do meu pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido filho? Por certo, irmãos, naquela geração, havia outras filhas que não teriam direito, mas não foram discipuladas para pleitear o seu direito. Não foram orientadas para isso. E aqui elas diferenciaram o pecado comum, murmurou, de uma rebelião. Elas aprenderam com o pai a história da justiça de Deus. Elas não nutriram saudades do Egito, porque o pai ensinou, minhas filhas, o pai falou do Egito, o pai falou, se eu estivesse no Egito. Elas aprenderam com o erro do pai, porque o pai ensinou isso. O pai falou. Então elas não nutriram saudade do Egito, mas elas queriam o quê? Elas queriam a terra da aliança. Elas queriam a promessa. Então, Zelofeade ensinou isso para suas filhas. Ele ensinou de uma herança de Deus, que estaria na terra prometida. Elas não promoveram uma revolta, elas poderiam fazer o quê? Vão juntar as mulheres aqui, que o pai morreu, e vão brigar pelos nossos direitos? Vamos fazer aqui um movimento aqui? Elas fizeram isso? Não! Elas não fizeram isso. O que elas fizeram? Elas foram em silêncio à tenda e foi lá e orou. E pediu a Moisés e falou, aí explicou tudo isso. E aí eu quero parar aqui e trazer uma reflexão para nós. Você tem ensinado o seu filho que tem direito a uma herança espiritual? Você tem ensinado o seu filho sobre a salvação? Você tem falado para o seu filho de Deus? Você tem corrigido o seu filho quando ele sai um pouquinho do caminho, você chama, vem cá, eu já tive a sua idade. Eu sei que se você está querendo fazer, mas se você fizer, você vai perder. Ou você está dizendo assim, meu filho já é maior de idade, meu filho, ele se vira para lá. Filho a gente põe no mundo e deixa. Não. O pai tem essa responsabilidade de orientar, de falar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o nosso tempo hoje ele é limitado. Quanto tempo mais nós temos de vida? Quanto tempo mais nós temos de vida para você falar, dá tempo ainda? Será? Zelofeade ele sabia, eu não vou chegar lá. Então imagine, quanto mais perto da terra chegava, como é que devia ficar o coração daquele homem? Está chegando a terra prometida, hein? Andamos mais um pouquinho, está chegando o meu dia, até o dia que ele não estava mais. E aí, a palavra para os pais de hoje é, mesmo que você tenha cometido erros no passado, ou enfrentado limitações, hoje, use o hoje para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Pastor, meu filho já casou, mora longe. Use esse tempo para falar do amor de Deus, de uma herança
de eternidade. A maior ferramenta de proteção que você pode deixar não são bens materiais, mas uma mente fundamentada no conhecimento e da palavra de Deus. Isso vai fazer a diferença para a vida do seu filho. Precisamos entender isso. Então, aquelas filhas foram a Moisés, e nós vemos naquela atitude dessas filhas, das 5 filhas, que ele, Zelofeade, deixou marcas de um legado. E essas marcas de um legado nós vamos separar em 3. O legado da identidade, o legado da honra e o legado da fé. O legado da identidade, ele criou as filhas com coragem. Em uma cultura que as mulheres raramente tinham voz em assembleia, aquelas 5 irmãs caminharam até a entrada da tenda da congregação. É o legado de identidade. É o legado de saber, olha, vão lá, vocês são herdeiras também. De você dizer para o seu filho, você também é herdeiro de uma promessa. Você também é herdeiro de uma salvação. Cria essa identidade com o seu filho. Às vezes você anda na rua, você tem medo de alguém falar assim, fala aí meu irmão, tudo na paz, a paz do Senhor, graça e paz. Aí você fala assim, oi. Teu filho está junto contigo, o que ele está aprendendo? Está ensinando que é vergonha. Cria essa identidade. Meu filho, nós somos servos do Deus vivo. Por que a gente não faz isso? Porque nós somos servos do Deus vivo. Ah, mas eu não posso? Pode. Só não pode entrar no céu fazendo isso. Você tem que falar para os seus filhos. Você é o pai. Então, crie essa identidade. Filhos só se posicionam com a mesma maturidade e firmeza quando eles foram amados, ouvidos e validados dentro de casa. Se você fala para o seu filho, você é burro, você está validando ele? O filho fala, mãe, eu não sei fazer o dever. Vem cá, meu filho, você é capaz, você consegue. Né? As mães às vezes ficam nervosas, né? Ah, não sei, já falei. Quanto que é 1 mais 1? Ele fala, 3. Ah, não. Meu filho, vamos de novo aqui, vem cá. Quando você perder a paciência, chama o pai de novo. Pai, vem cá. Aí o pai já olha e fala, meu Deus. Mas valide. Ensine. Não declare palavras que vão amaldiçoar a vida do seu filho. Validação paterna. Às vezes o pai quer fugir do seu papel de pai. O pai quer deixar, não, deixa a mãe fazer isso. Não, é o pai. A validação tem que ser paterna. Porque a mãe, ela tem o intuito de proteger. É proteger para cá, é proteger para lá, é abraçar, meu bebê, não sei o quê. Faz parte da mãe. O pai joga na piscina e fala, aprende a nadar, meu filho. Se afogar, eu pulo aí. É o pai, a identidade, se vira, estou aqui, estou ajudando. Mas é o papel do pai. Essa validação paterna precisa existir. O pai cristão não pode moldar filhos passivos, acovardados, com medo no mundo que nós estamos vivendo. Porque se nós criarmos os filhos com medo, acovardados, a geração de cristão vai sumir, irmãos. Porque o mundo está cada vez gritando mais, cada vez se colocando mais, se posicionando mais. E nós temos que ter criação dos nossos filhos, ensinando a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Porque o filho vai chegar em casa e falar assim, pai, a professora falou isso que pode, isso aqui é normal. Ah, você é careta. Você só vive pensando, pai, na tua época era assim, agora não é. Né? Essas coisas loucas que tem hoje. E você tem que ensinar para o seu filho. Meu filho, não é assim não. O filho vai sempre achar careta. Vai sempre achar o pai chato. Sabe até quando? O dia que não tiver mais o pai para aconselhar. O dia que olhar na mesa da sala e olhar assim aquela cadeira que o pai sentava vazia. E no lugar que o pai ia junto, que o pai levava você, e naquela vez que você for, seu pai não está mais com você. Você fala assim, meu pai era tão bonzinho. Ele era chato, mas eu amava ele. Mas você nunca falou, pai, obrigado pelas broncas, obrigado pela correção, obrigado, pai. Não. Hoje você reclama, você discute, você bate de frente. Meu pai é careta, meu pai não entende isso. O mundo mudou. Está certo. Mas um dia você vai lembrar disso. Então, nós vemos nessa figura deste pai, que ele ensinou as filhas a se posicionarem.
Porque ele sabia que ele não estaria lá quando chegasse lá, mas ele ensinou a se posicionar. Nós estamos vivendo em um mundo, irmãos, que eu não sei o que vai ser daqui a 30 anos. Eu não sei se a igreja vai poder estar aberta daqui a 30 anos. E o que nós estamos ensinando aos nossos filhos? O segundo legado que aquele pai deixou foi um legado de honra. Porque como ter direito a uma herança se não trazer o nome do pai? Então, aquelas filhas preservaram o nome da família, preservaram o nome do pai. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porque estavam fazendo um censo novo, e ali ia riscar o nome daquele pai. Riscando o nome daquele pai, as filhas também teriam o nome riscado. Por que riscar o nome do meu pai? Por quanto ele não teve filho. O que ela está dizendo aqui? Mesmo que meu pai não teve filho, ele teve honra. Ele merece a herança. Elas estão pedindo ali por honra do pai. A motivação daquelas filhas não foi a ganância pelo terreno, não foi a ganância por ter uma terra, não. Mas foi trazer à memória o nome do pai, dar honra ao pai. Zelofeade viveu de tal forma no deserto que suas filhas tinham orgulho do seu nome. Mesmo sabendo que ele não entraria lá, mesmo sabendo que ele morreu pelo pecado, que todo mundo ali foi condenado, mas elas tinham orgulho porque meu pai não participou lá da turma de Corá, da rebelião de Corá. Meu pai me ensinou o valor da palavra de Deus, meu pai me ensinou quem é Deus. E aí uma pergunta para os pais: como seu nome será lembrado? Como o nome do pai será lembrado? A maior herança que o homem pode deixar para os seus filhos é o seu caráter. Um pai temente a Deus deixa uma história que inspira honra e gratidão na sua descendência. De um filho ver você orando, de um filho ver você estudando a palavra de Deus, de às vezes numa ação sua, de um ato de temor a Deus, ele olha aquilo e fala: meu pai sempre foi assim. Recebeu um troco errado, aí você vê que está errado, vai lá: não, está aqui, estou te devolvendo. O filho está do teu lado. Passou no pedágio, eu vou passar atrás do carro para passar. Teu filho está aprendendo isso, depois ele vai querer fazer igual, porque isso tu ensinou. Qual é a honra? Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? E o terceiro legado foi um legado de fé. Aí em Números 27, 7 vai deixar claro isso. As filhas, olha, projeta para mim Números 27, 7. Aqui é um legado de fé, porque quando elas levaram o assunto para Moisés, a palavra de Deus que nós vemos fala que Moisés levou o assunto para quem? Para o Senhor. E o Senhor lhe respondeu. E olha a resposta de Deus: as filhas de Zelofeade têm razão. Olha a resposta de Deus. Isso aqui não é Moisés falando, não. É Deus falando com Moisés. Elas têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os seus parentes. E lhes passará a herança do seu pai. Então, aquele legado de fé, aquelas filhas tiveram coragem, tiveram fé, foram honrosas, não foram arrogantes, não fizeram rebelião, porque o pai falou: a rebelião de Corá, o que deu? E elas foram lá falar com a liderança. E Deus não apenas aprovou a causa daquelas mulheres, mas usou o pedido delas para mudar a legislação de Israel. Mudou a legislação de Israel. Porque aquela mudança não serviu só para as filhas de Zelofeade, mas serviu para todas as meninas, todas as filhas que os pais haviam morrido e não teriam herança. Mas foi a postura, o legado que aquele homem deixou, acabou impactando uma jurisprudência de uma nação. Mas eu quero falar uma outra coisa aqui. Às vezes nós estamos falando de pai, mas você pode estar aqui nesta noite e falar: olha, mas meu pai não foi nada disso para mim. Então nós não podemos fechar os olhos para uma realidade dolorosa que tem na nossa sociedade hoje.
Muitas pessoas que, ao falar de pai, não traz sorriso para elas. Não traz sorriso para o filho, mas traz lágrimas. Para muitos, a palavra pai não evoca memória de abraço, ensino, proteção, mas sim de abandono, de ausência, de palavras ríspidas, de abuso, de rejeição. Talvez você tenha crescido sob a sombra de um mau exemplo e ache difícil olhar para a paternidade como uma bênção. Talvez o pastor está pregando paternidade, falando de pai, você falou assim, ele não conhece meu pai. Ele não conheceu meu pai, porque você foi machucado, foi ferido. Mas se você é o caso do que eu estou falando aqui hoje, de pais que te feriram, machucaram, abusaram, que te deixaram marcas ruins, eu quero que você olhe para as histórias das filhas de Zelofeade. E perceba um detalhe grandioso aqui. A herança final, a herança que elas receberam, não veio da perfeição de um homem terreno. Não veio. A herança que elas receberam veio da justiça e da graça de Deus. Isso fez a diferença. Não foi Zelofeade que deu para ela a terra, não, porque ele não tinha mais direito, ele estava morto. Mas o pai deixou um legado. Mas a herança, quem deu foi Deus. E aí, irmãos, eu quero dizer o que a Bíblia fala se você viveu com um pai que te machucou muito. Se você viveu com um pai que não tem uma referência do que eu falei aqui. A Bíblia fala o seguinte, lá em Salmos 27 diz assim, ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que pai e mãe me abandonaram, o Senhor me acolherá. E lá em Salmos 68, 5 diz assim, pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Então eu estou dizendo aqui que você pode ter tido um pai terreno que não te ensinou, que não te deu motivo para você honrar, que fez muitas coisas ruins e você carrega essa ferida. Mas eu quero dizer para você, para não olhar para o pai terreno, mas olhar para o Pai Celestial. Deus é o nosso Pai Celestial. E é muito interessante porque Deus não é uma versão ampliada do seu Pai dessa vida. Deus é o Pai perfeito. Ele é o Pai perfeito. Ele vai fazer coisas que seu Pai terreno nunca conseguiu e nem conseguirá fazer. Onde houve palavras de maldição, de rejeição, Deus derrama sobre nós um amor incondicional. E esse amor incondicional nós vemos na figura de Cristo, que Deus enviou o seu Filho a morrer por nós. Onde houve ausência de herança, onde houve ausência de amparo, Deus nos torna herdeiros de todas as suas promessas. Nós não éramos merecedores de nada, mas Deus, Pai, nos coloca como herdeiros. Se você carrega essa marca de paternidade terrena quebrada, não meça o seu coração, não meça o coração de Deus Pai pelos filtros das falhas do seu pai humano. Porque às vezes, toda vez que nós falamos de paternidade, às vezes nós vivemos pessoas feridas, que não conseguem entender o que é legado de um pai. Que fala de pai, tem algo triste. Mas hoje, o Pai Celestial convida você a entregar suas feridas a Ele. As marcas que te machucaram, as feridas que você carrega. Porque Deus Pai deseja curar a sua memória. De você não mais carregar isso. Não mais carregar essa ferida. Ele quer restaurar a tua identidade e mostrar que você é de fato amado e protegido, cuidado por um Pai que nunca falha, que nunca abusa, que nunca abandona. É Deus. E qual é a aplicação prática que nós vamos trazer para a mensagem de hoje? Para os pais que estão aqui hoje. Faça do seu lar um ambiente de ensino contínuo. Faça do seu lar
um ambiente de ensino contínuo. Não terceirize a formação espiritual dos seus filhos. Não pense, eu vou trazer meus filhos para a igreja, lá a professora vai ensinar, lá ele vai ouvir a palavra, lá em casa você não ensina nada. Não é isso, você está errado. Não terceirize a formação espiritual dos seus filhos. Aproveite momentos simples da rotina para ensinar os princípios da palavra e conversar sobre os desafios da vida. Pare um momento para conversar com seus filhos. Transforme tempos difíceis em momentos de aprendizado. Zelofeade, ele pegou o deserto, um tempo difícil para ele, sobre a dureza de uma sentença, mas ele usou aquele tempo para fortalecer a sua família. Ensine seus filhos a confiar em um Deus. Mesmo durante as tempestades, Ele continua sendo Deus. Ele é Pai. Ele vai agir. Inculta nos seus filhos o amor pelo reino. Ensine-os a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mostre a eles as promessas de Deus, a salvação em Cristo. Ensine isso a eles. E construa um nome de honra. Viva com integridade. A melhor herança que seus filhos podem receber de você é o testemunho de um pai que amou a Deus, respeitou a família e viveu com honestidade. Amém, irmãos? Mas a gente vê aqui que a história de Zelofeade nos mostra que aquele pai, mesmo morrendo no deserto, sem ver a terra prometida, ele não falhou com os filhos. Ele cumpriu a sua missão. Ele imprimiu a fé, a sabedoria, o amor, as promessas de Deus no coração de suas filhas. Quando a voz de Zelofeade se calou na morte, a voz de suas filhas se levantou diante de todo Israel para clamar pela herança do Senhor. Nesse dia dos pais que se comemora hoje, que cada homem aqui presente decida usar esse tempo para construir um legado eterno na vida dos seus filhos. Amém? E eu queria fazer algo. Eu queria orar com os pais e com os filhos. Então, assim, queria pedir, vai mexer um pouquinho com a igreja, mas eu queria pedir os pais que estão com os filhos aqui, que os filhos fiquem do lado dos seus pais. Vamos estar de pé, vamos fazer essa mexida. É importante que os filhos estejam do lado dos pais. Vem cá, minha filha. Vem cá, Lucas. Estão com medo de subir aqui? Quem não está com os pais aqui, quem não está com os filhos aqui, mas sintam-se abraçados nesse momento. E eu vou passar um exercício aqui para a gente fazer agora, irmãos. E eu quero que vocês façam. Tá? Eu gostaria que todos os pais, né, estão de pé aqui à frente. Eu queria pedir aos filhos agora que façam algo simples. Mas eu quero que os filhos olhem para os pais. Fica olhando para o seu pai aí. Pode olhar, chega para frente, eu não enxergo. Olhe para os pais. Quero que você olhe para o seu pai. Tá? E olhando para o seu pai, eu quero que você olhe para o rosto dele agora. Para o rosto. Foque no rosto do seu pai. Né? Olhe com calma para o rosto do seu pai. Vocês estão reparando as marcas do tempo ao redor dos olhos, nos fios de cabelo branco ou a ausência de cabelo? Senão eu me excluo, né? Vocês estão reparando isso? Olhem para os olhos. Vocês percebam um cansaço silencioso?
E aí, eu quero que você reflita comigo que cada linha no rosto do seu pai é um traço de uma história de renúncia, de às vezes de trabalho, vai para um lado, vai para o outro, de lutas diárias. Eu repito, eu sei que muitos que estão aqui não tiveram essa experiência, mas o Pai Celestial está presente aqui e te abraça também. E para os que têm pai aqui, os pais que buscaram acertar, mesmo errando, falhando, mas com intenção de acertar, como Zelofeade não teve o privilégio de entrar na terra prometida, ele partiu no deserto. Eu quero que vocês continuem olhando para os pais. Eu vou ler algo muito importante aqui. Existe um tempo determinado por Deus para cada um de nós. E no curso natural da vida, os nossos pais vão antes de nós. Um dia a cadeira na mesa vai ficar vazia. Aquele abraço firme não estará mais lá. Às vezes nós achamos o pai exigente demais, chato, antiquado. Não aguento meu pai. Mas não espere o silêncio da partida para reconhecer o som do amor. Não espere. A intenção sincera de um pai que busca a Deus nunca é ferir. Todas as palavras que seu pai fala para você, todo o ensino, toda a dureza, toda a bronca, não é com a intenção de ferir, mas de ensinar, de proteger e de preparar para a vida. O pai ensina hoje para ser honrado amanhã. O pai vive hoje para ser lembrado. E aí, filhos, olhem para os seus pais agora com gratidão. E abrace o pai de vocês, um abraço apertado no peito, para sentir o coração dele bater. Faça esse abraço. Abrace agora o seu filho. Eu quero que você, filho, diga ao pai o quanto você ama o seu pai, o quanto você reconhece o esforço dele. E se houve alguma ferida entre vocês, que esse momento seja um momento de reconciliação, de perdão, de restauração. Então nós vamos dar um tempinho para que você possa fazer isso com seu pai aí. Fale com seu pai. Vou tirar o microfone daqui, tá? Nós vamos orar. Amém? Orar pelos pais, orar pela família. É muito importante esse momento. Esses dias eu falei com a minha esposa, que tem hora que bate uma saudade do meu pai já não está aqui, bate uma saudade do meu pai, e é terrível, porque eu não consigo lembrar a voz dele. Eu lembro dos lugares, eu lembro do que ele gostava, mas eu não lembro da voz. Na época do meu pai não tinha WhatsApp, tinha pouca coisa.
E às vezes a gente não valoriza enquanto está aqui. Então assim, tenha gratidão pelo seu pai, honre o seu pai. E pai, deixe um legado. Deixe um legado como Zelofehade deixou. Deixe um legado como Cristo nos ensina. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti cada pai aqui presente, cada filhos. Senhor, como pai, nós queremos ser pais melhores, que possamos ensinar os nossos filhos dentro da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem nos orientado, que não venhamos ser omissos, que não venhamos deixar de falar aquilo que aprendemos com a Tua palavra, mas também, Senhor, que sejamos pais que declaramos o nosso amor pelos filhos, que nós abraçamos, que nós dizemos, que possamos dizer, te amo, filho, que sejamos pais amorosos, mas também sejamos pais que não tenhamos omissão na nossa vida. Toma nas Tuas mãos também os filhos que aqui estão presentes. Senhor, que os filhos possam respeitar os pais, honrar os pais, valorizar, Senhor. Molda o coração de cada filho aqui presente, ó Pai. Nós Te louvamos, porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Toma nas Tuas mãos cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O departamento de louvor pode vir aqui. Os irmãos podem, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar o Senhor, toda a igreja louve ao Senhor nesse momento. Aleluia. Tudo certo aí? Seus lábios, adore ao Senhor. Vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado das alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor bom e simples. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
Aleluia. Aleluia. Santo és o teu nome, Glória Senhor. a Deus. Santo, Louvado santo és seja o tu, nome do Senhor. Nós nunca saberemos o preço da cruz do Calvário. Nós nunca teremos ideia disso, porque esse preço foi pago por Jesus. Foi pago por Jesus. Irmãos, antes de participarmos da mesa do Senhor,